Bom dia, boa tarde, boa noite, muitíssimo bem-vindo ao canal Matemitando. Eu sou o professor Igor Passos e lá vamos nós para mais um vídeo. Vem comigo! Que horas são? Haha! Senhoras e senhoritas, não sei se você já ouviu dizer, mas esse, que é o período chamado de dia, ele se originou através dos ciclos que existem do nosso planetinha, né? Nós vivemos no planeta Terra, é um planeta esférico. Eu peço perdão por essa imagem, ela está completamente fora de escala. Então o Sol não tem um tamanho nem parecido com a Terra é absurdamente menor do que o Sol e ela está muito mais afastada do que nessa imagem. Desconsidere a escala, por favor, mas a minha ideia aqui era só demonstrar para você que o dia ele se difere da noite, então a metade do planeta que está virada para o Sol é a metade iluminada, a gente chama de dia, a outra metade chama-se de noite, e ainda bem que o planeta não está parado, né? Ele está em rotação. Devido a esse movimento de rotação que a Terra faz ao redor do próprio eixo, a gente tem o período claro, chamado dia, período escuro, chamado noite. E o pessoal resolveu fazer uma divisão desse período de dia em 24 pedacinhos de igual tamanho, dando origem, portanto, a isso que a gente chama de hora. Então uma hora nada mais é do que o período de um dia dividido por 24. Então esse pedacinho, a fatiazinha de um dia dividido por 24 que originou as horas que a gente costuma medir nos nossos relógios. E, grosso modo, a gente tem aí 12 dessas horas, metade desse intervalo, como sendo um período claro. Então o Sol está no céu. E o outro intervalo, a outra metade, as outras 12 horas, como sendo o período escuro, a gente chama de noite. Antigamente o pessoal fazia uso de alguns equipamentos mais arcaicos e também bastante engenhosos, como uma ampulheta e uma clepsidra. Clepsidra, se você não sabe, é como se fosse uma ampulheta que ao invés de areia a galera usa água. Largamente utilizado também, hoje em dia a gente tem os relógios digitais. Tal como provavelmente você já viu lá no visor do seu micro-ondas, tem um desse. No painel dos carros também tem, no próprio smartphone os relógios digitais estão aí e facilitam a leitura. Você pode só bater o olho ali e ver 6 horas e 18 minutos. Simples, fácil. Mas o nosso objeto de aula hoje é fazer a leitura nesse tipo de relógio, também chamado relógio analógico ou relógio de ponteiro. E aí, sabe que horas são? Não, não. Antes de começar a falar a respeito da forma como a gente vê hora nesse tipo de relógio, eu quero esclarecer uma coisa para vocês. Os ponteiros desse relógio, eles se movimentam sempre no sentido horário. Na realidade a gente fala que esse sentido horário é horário por causa do relógio. Os ponteiros no relógio eles andam sempre desse jeitinho. O ponteiro grandão que você está vendo aqui, ele está nessa posição. Um tempo depois ele vai descer, aí ele vai para a esquerda, vai começar a subir, ou seja, sempre girando nesse sentido, chamado de sentido horário. Em contrapartida, existem coisas na natureza e até máquinas que giram no outro sentido, no sentido anti-horário. Ô Pro, e qual que é a diferença? O que isso agrega na minha vida? Bom, você deve já ter percebido que, por exemplo, num ventilador de teto, dependendo do sentido de giro que você liga, ele pode ventilar, jogando ar para baixo, ou ele pode servir como exaustor, jogando ar para cima. Mesma coisa pode acontecer com um helicóptero, fazendo a aeronave subir ou cair, né? Com as hélices de um avião também, então o sentido de rotação ele faz a diferença em diversas máquinas que nós utilizamos no dia a dia. O relógio é dividido em 12 partes iguais, 12 pedaços iguais. Então lá em cima tem a marcação do zero, a gente sempre usa como referência o ponto superior, né? Lá de cima o ponto inicial é sempre o ponto superior. E aí nós começamos a marcar as divisões, tal como você está vendo aparecer aqui do lado, 1, 2, 3... 4, 5, 6, lembrando que são 12 divisões, portanto metade do relógio aí, ó, 6, tá legal? Total é 12, metade é 6. A gente continua aqui com 7, 8, 9, 10, 11, que é a mais ou menos última divisão, ainda falta chegar no 12, ok? Senhores e senhoritas, quando chega no 12, olha só o que acontece. O 12 é o mesmo ponto onde estava o 0, lá em cima. Então, o mesmo ponto superior do ponteiro, ele marca o 0 e marca o 12. Só que eu utilizei essa anotação para fins didáticos, para explicar que o ponteiro parte do 0, ele dá a volta completa e depois ele chega no 12. Nos relógios por aí, geralmente você vai ver desse jeito, ó, só tem o 12 lá em cima, não está marcando 0. Aliás, eu nem lembro de ter visto um relógio onde marcava 0. É mesmo, é? Enfim, os relógios geralmente têm essa cara, são divididos em 12 pedaços iguais. Onde o ponteiro pequeno ele serve para poder marcar as horas.
padronizado. Ponteiro pequeno marca as horas. A leitura das horas ela vai ser feita dessa forma. A gente vai olhar onde o ponteiro pequeno está apontando e vai ler o número que está lá. Nesse caso, 12. E ali embaixo eu acabei de escrever para vocês. A gente também pode ler como sendo o último número que passou. Como assim, pro? Eu explico. Se nós ficarmos olhando para esse relógio durante algum tempo, a gente vai perceber que esse ponteiro vai andar um pouquinho para a direita, no sentido horário, mais ou menos assim, ó. Então, agora ele não está mais apontando para o 12. Pro, o que eu vou ler? Não é mais 12? O que é? Gente, nessa situação a gente continua fazendo a leitura como se fosse 12, porque o último número por onde ele passou foi o 12. Ele não chegou no 1 ainda, então vamos ler 12 quando o ponteiro estiver nessa situação. E também nesta aqui, atenção no ponteiro. Andou mais um pouquinho. Agora, atenção, porque a próxima movimentação do ponteiro vai fazer ele apontar exatamente para 1 hora. Então aqui a gente já leu 1 hora. Pro, como é que você sabe? Ué, se você esticar ali os tracinhos, dá para perceber que de fato agora o ponteiro está apontando para o número 1. Exatamente para o número 1. Então agora a gente faz a leitura 1, tudo bem? Já o ponteiro grande, ele marca os minutos. Então trocamos a cor aqui para poder facilitar o seu entendimento. Ponteiro grandão marca os minutos. Ele faz um giro completo a cada 1 hora. Então passou 1 hora, ele vai dar um giro completo aqui no relógio. O intervalo de 1 hora, sabemos, tem 60 minutos. O relógio já tem 12 divisões, como a gente tinha acabado de dividir alguns slides anteriores. E aí eu proponho para vocês fazerem a seguinte conta. 60 minutos. Que é o ponteiro dos minutos. Dividido por 12 divisões que já existiam no relógio, isso totaliza 5 minutos para cada divisão. Portanto, cada divisão do relógio corresponde a 5 minutos. Assim, nós vamos ter o ponteiro dos minutos seguindo esta lógica aqui. Lá em cima, onde era o 0 das horas, também é o 0 dos minutos, o ponteiro começa a contar a partir de lá. E a gente tem, no lugar de 1 hora, 5 minutos. Não à toa tem 5 subdivisões aqui, ó, entre o 0 e o 5, né? Dando a ideia de que aqui é 1 minuto, 2, 3, 4, finalmente 5 minutos. E a lógica vai seguir devagarzinho, complementando o relógio dessa forma. 10 minutos, 15, 20 minutos, 25, 30. Atenção nesse estágio porque a gente chegou em 30 minutos aqui e nós demos meia volta. Metade da volta no relógio equivale a 30 minutos. Ou seja, 30 minutos equivale a meia hora. E a gente realmente tem essa constatação, já que 1 hora completa tem o dobro, 60 minutos. Vamos voltando para o relógio aqui, atenção, 35 minutos, 40, 45 minutos, 50, 55 minutos e finalmente 60 minutos, que está exatamente no mesmo ponto do 0. Primeira leitura que eu quero desafiar você a fazer, olha só. Se o relógio estiver nessa posição, a gente observa que o ponteiro das horas está apontando para 1 hora e o ponteiro dos minutos ele está zerado, está lá em cima do 12, né, que é 0 minutos. Portanto a leitura aqui fica 1 hora em ponto, 1 hora e 0 minutos. Essa próxima leitura vai ficar da seguinte forma. Ponteiro das horas já passou do 1, portanto é 1 hora, e a gente olha o ponteiro dos minutos, 15 minutos. 1 hora e 15 minutos. Próxima leitura, o ponteiro dos minutos foi lá para baixo, no 30, e o ponteiro das horas continuou andando, não chegou no 2 ainda. A gente faz a leitura 1, né? Ele acabou de passar do 1. Então esta leitura aqui, para esse jeito do relógio, vai ficar 1 hora e 30 minutos. Próxima leitura, 1 hora e 45 minutos. E a última leitura, a gente percebe que agora sim o ponteiro das horas chegou no 2 e o ponteiro dos minutos está zerado. Então agora são 2 horas. Muito bem. I want you for US Army. Oh, US Army nada, nada de exército norte-americano. Eu quero você, é pro Matemitando. Eu tô afim de recrutar aí a sua inteligência, a sua perspicácia para poder descobrir quanto é que vai dar as próximas demonstrações de relógio. Aqui está o desafio, por favor pause o vídeo. Voltando, agora sim, espero que você tenha realmente pausado, tentado descobrir qual que é a marcação desta hora. Ponteiro das horas já passou dos 3, não chegou no 4. Então a gente sabe que aqui são 3 horas, não são 4 ainda. E o ponteiro dos minutos, aqui em cima era 0, 5, 10. Então esta formatação de relógio traz aí a leitura de 3 horas e 10 minutos. Próxima proposta, esse relógio já apareceu aqui hoje. E aí? Que horas são nesse relógio? Dá o pause.
Voltei do pause, espero que você tenha conseguido descobrir o horário desse relógio, que é este aqui. Eu vou procurar utilizar a mesma coloração dos ponteiros, ponteiro pequeno vermelho, horas, ponteiro grande azul, minutos. E aí a gente tem a seguinte situação, ponteiro vermelho já passou das 11 horas, mas não chegou em meio-dia ainda. Não chegou às 12 ainda, então 11 horas. E o ponteiro azul já passou aqui 0, 5, 10, 15, e aí deu número quebrado, né, pro 15, ó, 16, 17, ele não chegou no 18 ainda, ele já passou do 17. Então eu diria que esse relógio está marcando aí 11 horas e 17 minutos. Mais um reloginho que apareceu também na aula de hoje, hora de dar o pause. Vamos lá então, nessa situação, ponteiro vermelho, hora, já passou das 10 horas, passou um pouquinho das 10 horas, então está marcando 10 horas, ponteiro vermelho, e o ponteiro azul, que é o dos minutos, 0 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Eu diria que a leitura para esse relógio são 10 horas e 10 minutos. Mas professor, como é que eu vou, para que eu vou, qual a intenção de usar isso na vida acadêmica? Se eu estou fazendo um vestibular, estou me preparando para o vestibulinho, isso aí realmente cai, tem alguma necessidade? Afinal, esse é o canal Matemitando, não é o canal para aprender a ver horas no relógio. Senhores e senhoritas, eu sou forçado a dizer que diversos vestibulares costumam cobrar esse tipo de conhecimento, inclusive em questões bastante diretas. Não acredita? Vou mostrar para você. Olha só. Um vestibular da USP, da FUVEST, Fundação Universitária para o Vestibular, trouxe certa vez esta questão. Então tá lá. Ó. Qual o ângulo agudo formado pelos ponteiros de um relógio a 1 hora e 12 minutos? E logo depois vem as 5 questões. Gente, não tinha a fotografia. Não tinha a figura, não tinha o desenho. Era esperado do candidato da candidata que soubesse interpretar, soubesse desenhar, conhecesse o relógio, fizesse o rascunho lá para poder seguir com os cálculos. Isso não sendo possível, você nem começava a fazer questão, beleza? Se não tiver ainda satisfeito, eu dou aqui mais um exemplo. Tá lá. ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Numa outra prova desse Instituto Tecnológico de Aeronáutica foi pedido o seguinte. Entre duas superposições consecutivas dos ponteiros das horas e dos minutos de um relógio, o ponteiro dos minutos varre um ângulo cuja medida em radianos é igual a... Então veja, aqui também tem medida de ângulo já em outra dimensão, né, que são os radianos, outra forma de medir ângulos, mas também esse exercício não trouxe nenhum desenho. Ele prevê que o estudante, a estudante saiba como funciona um relógio, qual a relação entre o ponteiro dos minutos, das horas, né? Então veja, isso realmente é importante para quem pensa em concurso público, para quem pensa em vestibular, para quem pensa, né, em seguir fazendo esse tipo de avaliação. Tá legal? Senhores e senhoritas, what time is it? Que horas são agora? É hora de finalizarmos a aula. É com grande dor no coração que eu me despeço de vocês, para mim é sempre um privilégio estar por aqui. Um beijo no coração, muito obrigado pela atenção, tchau e...